Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Pensa bem, essa pergunta dá um soco no estômago, né? Porque a sua mente já começa a lembrar das escolhas que ainda pesam em você. Aquele emprego que você deixou passar, aquela relação que acabou cedo demais, ou até os anos que você sente que desperdiçou em algo que hoje parece tão pequeno. O passado insiste em te perseguir. E olha, o peso dessas escolhas não vai embora. Ninguém vive sem arrependimentos. Fingir que nunca errou é quase negar quem você é. Mas enquanto você fica preso nas lembranças, a vida continua correndo. Cada memória mal resolvida é como uma pedra amarrada no seu pé. Você acha que está andando para frente, mas na verdade está preso. Carregar arrependimentos é viver no ontem. Sabe por que isso dói tanto? Porque a gente sente que uma decisão poderia ter mudado tudo. O famoso efeito borboleta. Se você tivesse estudado mais, guardado dinheiro, dito sim ou não na hora certa. Parece que existe uma versão de você que viveu melhor, fez mais, aproveitou mais. E aí você fica comparando silenciosamente. Sua mente adora inventar a vida que você não teve. E o pior, cada oportunidade perdida não é só um erro que você não pode consertar. É também um lembrete cruel do tempo que passou. Ao olhar para trás, você não vê só o que errou. Você sente a juventude que não volta, a chance que acabou, o eu que nunca será. Quanto mais você pensa nisso, menos vive o que ainda tem. O passado já foi, o presente ainda é seu. E a pergunta que dói mais: se eu soubesse o que sei agora, teria feito diferente? Provavelmente sim, mas é justamente aí que o tempo é cruel. Ele ensina só depois que já é tarde demais para mudar. Curioso, né? Porque não é só você que sente isso. É a própria natureza da mente humana. O seu cérebro tem uma mania quase obsessiva de revisitar o passado, reavaliar cenários e imaginar finais diferentes. É como se fosse um diretor de cinema insatisfeito, reescrevendo um filme que já acabou. A sua mente não se conforma com o que aconteceu. Esse processo tem até nome: ruminação. É quando você mastiga, de novo e de novo, as mesmas lembranças, esperando encontrar um sentido que nunca vem. Parece-me instinto de sobrevivência, analisar os erros para não repetir. Mas, na prática, não liberta, só prende mais. Você fica rodando em círculos, revivendo feridas antigas e reforçando a dor. Ruminando, você vive no passado e ignora o hoje. E tem algo ainda mais cruel: a tal da clareza tardia. E hoje você olha para trás e pensa: Tava tão na cara que isso não ia dar certo. Só que não era tão simples assim no momento em que você escolheu. O arrependimento mente. Ele faz parecer que você poderia ter previsto o futuro, quando na verdade você estava vivendo com as informações que tinha. O arrependimento engana você. E o preço não é só mental, o corpo também sente. Estudos mostram que quem vive preso ao arrependimento sofre mais com ansiedade, depressão e até problemas físicos. O estresse vira dor real, no peito, na cabeça, no estômago. Ou seja, quando a mente não solta, o corpo grita. Seu corpo paga o preço das escolhas que você não supera. E existe uma camada ainda mais profunda. Quando você se agarra ao passado, começa a construir sua identidade em cima daquilo que não deu certo. Como se o você de hoje fosse definido não pelas conquistas, mas pelos erros. E aí vem a armadilha. Você passa a acreditar que não consegue mudar. Mas aqui está a chave. Talvez o problema não seja o arrependimento em si, mas a forma como você lida com ele. Se você enxerga como uma sentença eterna, fica preso. Mas se entende como um professor severo que cobra caro, mas ensina lições valiosas, tudo muda. O arrependimento pode ser prisão ou pode ser professor. Sabe o que torna um arrependimento tão sufocante? É que ele não fica só no passado. Ele aparece no seu futuro. Ele se infiltra nas suas escolhas de hoje como uma sombra, sempre lembrando do que já deu errado antes. O passado invade o futuro.
É por isso que muitas vezes você deixa de tentar. Um relacionamento que não deu certo pode fazer você evitar novas tentativas. Um negócio que faliu pode travar sua vontade de empreender de novo. A mente, marcada pela dor, prefere a falsa segurança de ficar parado ao risco de sentir tudo outra vez. No fim, o arrependimento não só dói, ele também deixa você mais medroso. Ele cria uma coragem negativa, a coragem de não tentar. E tem ainda o famoso "e se?". Essa pequena expressão tem um poder devastador. E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse ficado com aquela pessoa? E se eu tivesse dito não? Cada "e se" prende você em realidades que nunca existiram, mas que parecem tão reais quanto a vida que você leva hoje. É como carregar versões paralelas de si mesmo assombrando cada passo. O "e se" é uma prisão invisível. Mas nem todo arrependimento é ruim. Existe um tipo que pode te ajudar a viver melhor. Quando usado com consciência, ele funciona como uma bússola moral. Ele revela o que realmente importa. Se você se arrepende de não ter passado mais tempo com alguém, é porque, no fundo, sabe que vínculos humanos valem mais do que qualquer conquista material. O arrependimento mostra o que é essencial. E a ciência comprova isso. Pesquisas mostram que, embora todo mundo sinta arrependimento, ele muda com a idade. Quando somos jovens, nos arrependemos do que fizemos, erros por impulso, palavras ditas sem pensar, decisões precipitadas. Mas com o tempo, correndo mais rápido, os mais velhos se arrependem do que não fizeram. Sonhos guardados, viagens adiadas, palavras de afeto que nunca foram ditas. No fim, pesa mais o que não vivemos. E aqui vem a grande reflexão. Será que você está cultivando os arrependimentos do seu futuro agora mesmo? Será que as oportunidades que você está ignorando hoje não serão justamente as histórias que vão te atormentar amanhã? Porque a vida não espera, e cada escolha de não agir também é uma decisão. A fuga de hoje é o arrependimento de amanhã. Chegamos à pergunta mais difícil. Como conviver com o arrependimento? Porque por mais que a gente tente, ele nunca desaparece por completo. A memória não tem botão de apagar. O que você pode fazer é mudar a forma de lidar com essas lembranças. Você não controla o passado, mas pode reescrever o presente. Um dos caminhos é a aceitação. Parece clichê, mas é libertador. Aceitar que o que aconteceu não pode ser desfeito é o primeiro passo para não transformar o arrependimento em prisão. É como olhar para uma cicatriz. Ela não some, mas deixa de doer quando você entende que faz parte da sua história. O arrependimento é uma cicatriz da vida. Outro caminho é a transformação. Muita gente consegue pegar experiências amargas e transformar em combustível. O arrependimento de não ter cuidado da saúde pode virar motivação para mudar hábitos. O arrependimento de não ter dado atenção a alguém pode virar incentivo para fortalecer os laços que você tem agora. Quando você encara o arrependimento como professor, ele deixa de ser só dor e passa a ser guia. Arrepender-se pode ser um mestre disfarçado. E tem também o poder do perdão. Não só perdoar os outros, mas principalmente perdoar a si mesmo. Isso não significa esquecer ou justificar. Significa reconhecer que naquele momento você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Esse perdão abre espaço para seguir em frente sem carregar a culpa para sempre. Perdoar-se é o ato mais difícil, mas também o mais libertador. E aqui está o paradoxo. O arrependimento é inevitável, mas não precisa ser destrutivo. Ele pode ser tanto uma âncora que prende você, quanto uma vela que te impulsiona para frente. A diferença está em como você escolhe usar. Se deixar que te consuma, ele paralisa. Se usar como lição, ele fortalece. O arrependimento pode ser âncora ou pode ser vela. Então, talvez a questão não seja como evitar arrependimentos, mas sim como transformar os inevitáveis em algo que mova você. Porque, no fim, o arrependimento é prova de que você se importa. Prova de que a vida te tocou de alguma forma. Arrepender-se significa que a vida importa. Agora eu quero te perguntar, qual arrependimento você não quer carregar daqui a 10 anos? Escreve aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas.
E se esse vídeo trouxe reflexões importantes para você, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos que podem mudar a forma como você enxerga a vida.